Oi, gente. Esse vídeo demorou a sair, né? Mas eu prometi para muitos amigos meus que ia fazer, que é um pouco sobre como eu organizei a minha tese no Notion. Para alguns amigos eu mostrei, né? Eu streamei, mostrei um pouco de como eu estava fazendo. Mas aí eles falaram, faz um vídeo, porque aí a gente mostra para os nossos amigos também e consegue explicar. E aí eu resolvi fazer esse vídeo mesmo para ajudar um pouco. Eu comecei a fazer o Notion nesse ano, eu já estava com um ano e pouco de pesquisa, e eu percebi que em algum momento eu precisava me organizar. E que a organização ela aumentava a minha produtividade em relação à tese. Então, eu fui pesquisando na internet, né? Pesquisei outros programas, mas eu achei que o Notion me atendeu melhor para questões acadêmicas, né? Para fins acadêmicos. E aí, o Notion, a principal, é uma ferramenta de organização e etc. E ela é uma ferramenta de você inserir, né, os seus dados, mostrar o que está acontecendo e visualizar. E o melhor, você pode compartilhar com outras pessoas se você quiser. Ele é um aplicativo e também um site. Ele é pago e ele é gratuito para estudantes que têm e-mail institucional. Então, se você tem um e-mail institucional, você não vai pagar pelo Notion. É o meu caso, né? Eu não pago porque eu tenho e-mail institucional. E eu estou mostrando para vocês um pouco sobre as abas que eu criei para organizar a tese. Lembrando que a vantagem do Notion é justamente ser uma coisa totalmente aberta. Então, você pode começar do zero e pode começar fazendo, adaptando o que é melhor para você. Então, aqui, o que eu estou mostrando é o que eu adaptei, que eu achei que foi melhor para mim. Mas a construção do Notion é uma construção que é bem ampla, você consegue fazer várias coisas. Então, eu vou mostrar mais ou menos aqui como eu fiz. Esse é o primeiro, que é os prazos, né? A gente sabe que na pós-graduação é muito importante a gente ter noção dos nossos prazos. E aqui eu coloco o que eu tenho que acabar, a data que eu tenho que acabar. E eu coloco essas tags também para saber se é escrita, se é em relação à pesquisa, né? Por exemplo, aqui, recomeçar a minha entrevista em relação à pesquisa. Se, por exemplo, eu colocasse transcrever a uma entrevista, seria também em relação à pesquisa. E aqui eu coloco os documentos. Então, se eu clicar aqui, eu vou abrir o documento que eu estou escrevendo, né? Porque esse aqui é o documento que tem o esboço do meu capítulo. Então, ele está aqui, eu clico nesse link, ele já abre para o Google Acadêmico. Para o Google Acadêmico não, desculpa. Para o Google Docs e vai estar lá a pesquisa. Essa página aqui rodou muito os grupos de bolsistas, porque eu estava mostrando como eu estava organizando minha leitura. E aí eu printava para vocês entenderem como é que eu estava fazendo. E aí, aqui, como eu falei, o Notion ele é totalmente customizável. Então, eu que coloquei essa imagem aqui, é uma imagem do Google, de livros. Você pode escolher os ícones também, eu coloquei os ícones. Eu acho que essa aqui é uma das minhas páginas mais completas, assim, do Notion, e inclusive é a página que mais me ajuda. Então, eu vou explicar mais ou menos como é que eu construí. Eu precisava saber o que eu ia ler e quando eu ia ler. Às vezes eu pensava, anotava numa agenda, me perdia e não sabia mais nem onde estava o texto e nem onde estava o que eu fichei, se caso eu tivesse fichado. Então, essa página de leituras é basicamente para isso. Aqui está a data da minha leitura, o texto, né? Que eu botei referência, mas na verdade é só o texto. Capítulo 5, o nome do texto, qual o tema, se eu li, né? Quando eu termino a tarefa, se eu fichei, se foi importante, porque assim, às vezes a gente lê um texto e fala, não, não vai ajudar na tese. Então você põe sim, não, mais ou menos. No meu caso, eu coloquei aqui também. O texto em si, aí, por exemplo, clico aqui, o texto ele vai abrir. Ó, tá aberto aqui. Que é um livro, etc.
E o fichamento, se eu fiz o fichamento. Nesse caso eu fiz, tá aqui também o link. E eu abro direto pro fichamento. Meu fichamento tá aqui organizado direitinho. E qual é o objetivo principal? É eu não me perder no que eu li, no que eu fichei e nessas coisas. Então, aqui vocês estão vendo que não estão completos. Eu não sou uma pessoa tão organizada assim, mas geralmente eu coloco, né? Por exemplo, aqui eu não coloquei porque era o capítulo 3, 5 e 4 do mesmo livro. Então, só tá aqui no primeiro, mas é o mesmo livro. E eu fiz o fichamento, tá em todos. Aí esse aqui não era interessante, eu botei não. O texto tá aqui, mas eu não fichei porque eu não achei interessante. E aí eu vou marcando se eu fichei ou não, o que que eu fiz, quais as temáticas. Para mim, me ajudou muito a organizar as questões da tese. Outro ponto aqui, e esse aqui é para a vida, muito mais do que para a tese, são as minhas tarefas que eu tenho que fazer ao longo do mês. Geralmente eu arquivo, eu excluo no final do mês, mas eu gosto de ver também o que eu fiz, para saber que as coisas estão andando. Então tem o que não começou, porque são coisas que eu tenho que fazer, mas eu ainda nem sei quando e nem tenho ideia. Aqui é o que eu não comecei, mas eu tenho que começar logo. O que eu tô fazendo e o que eu completei. E os arquivados é o que eu já, tipo, fiz, mas eu quero saber que eu fiz. Aqui é um pouco sobre os capítulos da tese, vou passar rápido para vocês não verem tanto. Mas eu organizei ali os capítulos, mas são ideias, então passei rapidinho, mas eles estão organizados por lista. Aqui é uma parte que não completei, mas não completei para poder mostrar nesse vídeo, que são os meus entrevistados. Aqui é a lista de entrevistados e algumas coisas que eu preciso saber sobre eles para a minha tese. Então, eu boto aqui o nome, a universidade, o contato, né, o e-mail, a data que eu fiz a entrevista, se a entrevista acabou, falta transcrever, o status é em relação a isso, né? Se tem que transcrever, se já terminou, se tem que repetir a entrevista. E aqui a transcrição. Eu deixei em branco só para mostrar para vocês um pouquinho, né? Organização diária, basicamente, como eu estruturo meu dia. Eu fiz aqui, claro que aqui tá defasado já, eu já mudei muita coisa essa semana e essa é a vantagem. Toda semana eu consigo organizar, porque as estruturas estão aqui. Então, por exemplo, eu não tenho reunião essa semana nesse horário, então eu escolho escrever. Aí eu tiro aqui e vou botando escrever. Tudo isso aqui eu montei, não tinha nada pronto, tudo é personalizado para mim, entendeu? Então, por exemplo, aqui 2 horas eu tiro para fazer coisas da de Rio. Ah, não vai precisar, então eu vou botar para coletar dados. E aí eu vou organizando conforme os meus desejos, né? Aqui é um calendário básico. Isso aqui até tá no mês de junho, porque onde eu coloco as reuniões, as coisas que eu tenho que fazer também. Data. Essa aqui é a página de fichamentos. Ela basicamente funciona igual às leituras, mas aí eu resolvi fazer uma só de fichamentos por um motivo. Eu queria mostrar para vocês que dá para fazer uma só de fichamentos, porque tinha um debate lá no grupo do Bolsistas da CAPES sobre como organizar fichamentos, e aí eu fiz aqui para vocês entenderem um pouco. Aqui, por exemplo, eu boto as referências, boto a temática e o arquivo aqui. Então, toda vez que eu clico, vai abrir o arquivo no Google Docs. Eu tenho mania de deixar tudo lá no Google, medo do computador estragar e também porque eu acho que é um bom espaço para você colocar suas coisas sem perder e se organizar também. Aqui é sobre o capítulo 1, eu não vou abrir, mas são tópicos do meu capítulo que eu acho que eu tenho que argumentar, então eu coloco ali. Aí eu resolvi botar um também de coisas que eu preciso argumentar. E aí eu fiz uma lista e coloquei os capítulos. E uma última coisa é que são meus pomodoros diários. Eu comecei a tentar olhar a minha produtividade, porque eu estava muito deprimida em relação a
a tese achando que ela não estava andando. E todo mundo que lê os meus textos e as coisas, não, Luma, tá andando. Como você escreve? Eu escrevo a partir de pomodoros de 25 minutos. Então, eu fico 25 minutos escrevendo e focada naquilo ali, e depois 5. Eu tenho muito problema de atenção, então foi a forma que eu achei mais rápida para conseguir escrever. Minhas coisas saem melhores quando eu faço Pomodoro, então eu realmente paro 25 minutos ali focada e geralmente 5 minutos para parar e descansar, né? Como funciona mesmo o Pomodoro nesses ciclos. E é assim que eu tenho funcionado. É assim que a minha escrita acadêmica está saindo. E aí eu faço uma contagem. Olha, eu fiz 4 pomodoros, mas aí não fechei nenhuma página. Eu fiz 4 pomodoros, mas e fechei 2 páginas. Esse dia eu estava super produtiva. 5 pomodoros e uma página e meia. Aqui eu não fiz pomodoro, eu só sentei e escrevi uma página. É basicamente para olhar minha produtividade ao longo da semana e do tempo. Tem vezes que eu esqueço de colocar aí. Mas eu acho que o principal e o fundamental para nós pós-graduandos, que principalmente tem síndrome do impostor, acha que as coisas não estão andando, está sempre pessimista em relação à academia, é justamente olhar, visualizar e ver, caraca, não, eu estou fazendo. Então, é basicamente isso, né? Aqui, pode ver, final de agosto eu fiquei doente, eu não pude escrever nada, mas espero agora em setembro voltar. E aí, por final, vou mostrar aqui para vocês um pouco como funciona o Notion para vocês entenderem. Aqui vocês podem adicionar um ícone, como eu falei, ele tem uma listinha de ícones para você botar bonitinho. E aí você escolhe, né? Eu vou botar aqui um girassol, só para a gente ver. Vou escrever aqui. Coisas para não sofrer na tese. Só tô dando um exemplo, tá, gente? E aqui a gente podia fazer, eu cliquei aqui sem querer, mas é aquela lista, né, de coisas que começam, terminam. Por exemplo, sei lá, vou botar aqui estudar 3 horas por dia. Aí você coloca aqui, ó, não comecei, estou fazendo isso, estudando durante 3 horas e completou. Você pode arquivar também. Outra forma que você pode fazer do Notion é textos, tá vendo? Você pode mudar a letra, você pode mudar a cor. Vou fazer outra página agora. Ele tem templates próprios também, você pode escolher, tá vendo? Tem templates de currículo, porque no final você pode compartilhar o link com outras pessoas, então a pessoa vai abrir meio que um site organizado sobre o seu currículo. Tem várias coisas, tem sobre se você quer fazer uma homepage sua, você consegue. Um journal para ver o que tem que fazer, qual evento. Um diário de viagem. Então, ele já tem alguns templates, mas você pode fazer outro. Ele tem a agenda semanal. O que você tem que fazer? Eu usei essa agenda, não gostei. Por isso eu mudei lá para o calendário, né? Tem uma página simples de você colocar coisas e tipo assim, essa é a vantagem, porque você abre uma página e você consegue botar uma página dentro da outra página. Então ele tem templates e para mim a vantagem é ser personalizável. Por exemplo, aqui eu posso fazer uma tabela, aqui eu posso fazer um quadro, aqui eu posso fazer uma lista, um calendário e uma galeria. Uma galeria de coisas que eu vou colocando aqui. Então, basicamente, ele é personalizável. E para mim essa é a vantagem do Notion. Tem me ajudado muito em relação à tese, por isso eu fiquei lá militando com os meus amigos e falando: se organizem no Notion, façam as coisas lá. A gente fica muito tempo, a gente gasta muito tempo por falta de organização. O pessoal fala assim pra mim,
mas eu vou parar um tempo que eu podia estar fazendo a tese e me organizar para montar um Notion. E eu sempre falo, cara, monta o Notion, porque aí você não vai precisar se organizar todo dia. Eu fecho um domingo e eu vejo o que eu vou fazer durante a semana. Então, tipo, hoje é domingo, tô gravando no domingo. Eu vou sentar daqui a pouco, vou me organizar o que eu vou fazer durante a semana. E principalmente registrar. No final do dia eu coloco ali, ó, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Para a gente poder visualizar o que a gente está fazendo e vendo as coisas, que as coisas estão andando e que a tese está fluindo de algum momento, de alguma maneira, entendeu? A tese, ou a dissertação, ou o TCC, ou o que vocês estiverem fazendo. Inclusive, a primeira pessoa que eu mostrei isso aqui estava fazendo um TCC e não uma tese. Mas é isso, eu acho que se você para um tempo para se organizar, as coisas vão ficar mais fáceis. E, por exemplo, esse aqui que foi a minha página de leitura ajudou minha vida num sentido que eu acordo de manhã e eu já sei que eu tenho que sentar e ler esse capítulo e ele tá aqui e o fichamento dele tá aqui, entendeu? E depois, quando eu quiser citar ele na minha tese, eu vou saber que ele tá aqui, o fichamento tá aqui, tá tudo aqui. Eu vou achar de forma mais fácil. Então, acho que se você quer se organizar na tese, realmente o Notion é uma solução. E assim, organização é fundamental, porque no mestrado você só tem 2 anos e é muito corrido, e no doutorado você pensa que é muito tempo, mas não é. Então, eu espero ter ajudado. Espero principalmente que os meus amigos que me incentivaram a fazer o vídeo gostem. Ou se eu esqueci de falar alguma coisa, me manda mensagem que eu comento. E é isso, tá bom? Até a próxima.